E que a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje daqui restaurados, transformados, curados e dispostos a colocarmos em prática esses ensinamentos a partir desta palavra de Deus. Amém. Meus amados, minhas amadas, olha que interessante o testemunho de João Batista. Testemunho maravilhoso de João Batista. A gente outro dia viu que perguntaram, aliás ontem, perguntaram para ele: escuta, viram João fazendo prodígios, viram João batizando pessoas sendo restauradas e curadas por terem ido a João, por terem escutado a sua palavra, e perguntaram: você é o Messias? Porque a gente soube que desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, por 300 anos não apareceu nenhum profeta, nenhuma profecia, só algumas pessoas que seguraram a fé de Israel. Aí a gente vê os Zacarias e Isabel, Simeão e Ana no templo e Maria e José. Eram poucos aqueles que estavam segurando a fé, essa esperança no Messias. E de repente aparece João pregando, batizando, enfim, é o Messias, pelo estilo que ele tinha, pela contundência nas suas palavras, pela roupa que ele usava, enfim, onde ele vivia no deserto, não se misturava com ninguém, enfim, com aquela vida ascética de oração, de testemunho. Opa, é o Messias que chegou. E mandaram perguntar para ele: você é o Messias? Não, não sou. Ele poderia se aproveitar da situação e dizer assim: não, eu sou, claro que eu sou. Ele ia ter mais fama, talvez mais seguidores, mais adeptos, mas não estaria sendo verdadeiro. Não estaria. Então ele preferiu: não, eu não sou. Aliás, não só eu não sou, como aquele que virá, eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno, de tão forte, tão poderoso que é. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que João, ele viu, na época era comum as pessoas, os grandes mestres, terem seguidores, e João tinha um monte de seguidores. Um deles André, Tiago, enfim, eram muitos seguidores de João. E quando ele viu Jesus passando, João estava aqui com seus seguidores, quando ele viu Jesus passando, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando, era ele que eu estava falando, ele existia antes de mim, eu não conhecia, mas ele está agora no meio de vós, e aponta para João: eis o Cordeiro de Deus. Interessante que como ele usa o nome de Jesus, hoje é o dia do Santíssimo Nome de Jesus, como ele se refere a Jesus. Ele podia dizer: olha aquele lá, olha, é ele que eu estou falando, é o Jesus, o Yeshua, o Jesus de Nazaré, ele, Ele não, João fala, ele olha para Jesus, aponta para Jesus e o chama de eis o Cordeiro, o Cordeiro. Estamos no tempo de Natal, minha gente. Nós temos a cena do presépio. No Natal, quando a gente olha aquela criança, a gente se faz a pergunta: quem é esse menino? Quem é esse menino? De onde ele veio? O que ele veio fazer aqui? Então no presépio, na cena do presépio, já está a missão de Jesus. Na cena do presépio já está. Jesus nasceu para... Ele veio para nos salvar. Jesus nasceu para... A mesma cena da manjedoura, vocês estão vendo aí em cima. A mesma cena da manjedoura, ele deitado sobre a madeira, vocês estão vendo aí em cima. Ele veio para nos salvar, ele veio para morrer. Ele nasceu para morrer. Por isso que João, como é que João chama Jesus? Eis o... E o que eles faziam com o Cordeiro? O que eles faziam com o Cordeiro? Sacrificavam. O sangue do Cordeiro eles pegavam e colocavam nas portas para identificar. Lá na fuga, quando eles saíram do Egito, o anjo exterminador ia passar, e todo aquele que tivesse o sangue na porta de um cordeiro ia ser salvo. Ou seja, Jesus veio para nos salvar, Jesus nasceu para morrer como um cordeiro, aquele que é sacrificado, aquele que dá a vida,
João não chamou Jesus aleatoriamente. João chamou Jesus já apontando quem ele era, a que veio e qual a missão, e como ele iria salvar a humanidade. Salvar a humanidade derramando o seu próprio sangue, sendo vítima de um sacrifício. Por isso, minha gente, por isso que na missa, quando o padre levanta, né, a hóstia santa, eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Não, essa parte da Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por isso que agora dá para a gente entender algo muito importante na missa. Na missa. Se João aponta Jesus como sendo o Cordeiro, e o Cordeiro é aquele que entrega a sua vida, é vítima de um sacrifício, é vítima de um derramamento de sangue, por algo maior, porque lá no Antigo Testamento se matava um cordeiro, né, como uma tentativa, né, uma forma de eles expiarem os seus pecados, né? Se matava um animal, como se fosse, eu que deveria morrer. Olha que coisa interessante, eu que deveria morrer pelos meus pecados, sim ou não? Nós que deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas, como Deus não quer a minha morte, a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, então no meu lugar, se sacrificava um cordeiro. Como Deus não quer a morte de ninguém, mas que todos se convertam e vivam, em nosso lugar, Jesus, o Cordeiro Santo, entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida. Por isso que é muito importante a gente ter presente isso, minha gente. A nossa salvação, estarmos aqui, custou a vida de alguém, a entrega de alguém, o sacrifício de alguém. Por isso que na missa a gente eis o Cordeiro. Por isso, minha gente, agora vocês vão entender por que a gente, aos poucos, está fazendo aqui na nossa igreja uma liturgia cada vez mais, né, de acordo com aquilo que a igreja pede, aquilo que a palavra de Deus pede. Por isso, assim, graças a Deus, quando se canta o glória, ninguém mais bate palma. Primeiro porque um bate de um jeito, outro bate de outro, é aquela desafinação total, né? Enquanto um está batendo, outro está levantando, não, ninguém se entende nada. Então aí a gente pode cantar, entender aquilo que a gente está rezando, ou aquilo que está cantando, sem distração de palma. Por quê? Porque, como João aponta Jesus como Cordeiro, a missa nada mais é, quer dizer, é tudo, não é que nada mais é, tudo. A missa é o quê? Um altar, onde é o quê? Sacrificado, não mais de uma forma cruenta, cruel, vítima, mas é por isso que a missa é um sacrifício. A missa é um sacrifício. Quando o padre também vai dizer lá assim, ó, oremos irmãos e irmãs para que o nosso santo sacrifício seja aceito por Deus Pai. Porque toda a Eucaristia, toda a missa, nós recordamos esse ato de entrega. Alguém que deu a vida por mim. Como é que eu posso celebrar num oba-oba? Como é que eu posso estar? Não. É claro que eu não vou estar não é mais um sacrifício cruento, não se tem mais derramamento de sangue, porque ele já fez uma única vez. Mas a gente recorda, a gente atualiza, a gente celebra. E não é celebrar na euforia, na alegria. Agora vocês entenderam por que nós estamos dia após dia fazendo com que a nossa liturgia seja uma liturgia cada vez mais, né, completa, mais bonita, mais respeituosa por aquilo que ela é. Por aquilo que ela é. E sabendo que é um sacrifício, uma entrega, aí entra a nossa parte. Eu não posso chegar a qualquer momento, vir de qualquer jeito, me vestir de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma postura diante daquele que entrega, daquele Cordeiro que entrega a sua vida por mim e por todos nós, para a nossa salvação. Amém? Então lembre-se, a tua salvação, que a gente pode perder, ele já deu a sua vida, para nos salvar, para nos resgatar, mas a gente pode perder quando a gente não se esforça por entrar pela porta estreita, quando a gente deixa a vida me levar, né? E
cai no buraco na porta espaçosa, é a perda, a perdição. Mas a nossa vida, a tua salvação, a tua vida custou o sacrifício de um cordeiro. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a tua salvação custou o sacrifício de um cordeiro na cruz, Jesus Cristo. Então se esforce para ser santo, para ser santa, para merecermos tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém?